Segunda-feira, 1º de julho de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara dos Deputados no YouTube e a página da TV Câmara no Facebook. Mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir o problema do alcoolismo na adolescência, que tem crescido no Brasil apesar de uma queda no número geral do consumo de álcool. Por que isso está acontecendo? Por que as mulheres e principalmente as meninas são tão significantes no aumento desses números? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui, mais uma vez no Participação Popular, a doutora Mônica Mulatinho, que é médica ebiatra, especialista em saúde do adolescente, não é não, Mônica? Isso, especialista em saúde do adolescente com uma abordagem biopsicossocial. Legal, mais uma vez bem-vinda aqui ao Participação Popular, obrigado por atender o nosso convite. E nós temos também o João Bezerra, que é psicólogo e colaborador do Alcoólicos Anônimos aqui em Brasília, não é isso? Isso mesmo. Eu faço um trabalho de prevenção do uso de drogas e no A especificamente como amigo de A, eu trabalho a recuperação. Colaboro nas palestras, nesses ambientes onde a gente tem os congressos, simpósios também. Legal, João, bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite aqui no Participação Popular, passando pelo centro de Brasília agora, e que vão conversar com o nosso repórter, meu amigo Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo, tá ouvindo bem a gente? Boa tarde, Fabrício. Estou ouvindo bem, sim. Eu estou ao vivo aqui do Shopping Conjunto Nacional em Brasília. E o programa de hoje acho que vai ser bastante esclarecedor, porque o consumo de bebida alcoólica é muito socialmente aceito. Mas eu acho que nós vamos mostrar hoje que a coisa não é tão simples assim e que, principalmente para crianças e adolescentes, o impacto pode ser muito negativo. E a primeira pessoa que a gente vai ouvir aqui no nosso link é o Caio Bocomino. Ele é professor de educação física e hoje em dia não bebe mais. Mas começou cedo também a beber, parou há alguns anos, mas passou alguns anos da vida consumindo bebida alcoólica. Caio, você começou a beber com quantos anos e como é que era o ambiente em que você consumia bebida alcoólica? Eu era do esporte, sou do esporte até hoje. Só que aos 17 anos eu me afastei um pouco do esporte e comecei a ter um pouco mais dessa vida social. Então sempre me juntei com pessoas mais velhas e o consumo sempre foi feito em festas dentro de casa mesmo. Entendi. E você sente que isso trouxe algum problema para você? Por que você resolveu parar de beber? Eu parei porque não faz o meu estilo de vida e não faz até hoje. E porque eu vi que atraía só interesse de ambos, de amizades, em questão de relacionamentos também, só trazia interesses mesmo. Você não se sentia bem com essa questão. Tá ótimo, muito obrigado, Caio. É isso aí, Fabrício, daqui a pouco a gente volta, vamos tentar entrevistar um adolescente que já esteja fazendo uso de bebida alcoólica, tá certo? Tá certo, Marcelo, valeu, obrigado, agradeço aí ao Caio por trazer esse depoimento dele, né, que ele percebeu até relativamente cedo, dá para ver pela cara dele que ele ainda é novo, né, ele percebeu cedo os problemas que estava tendo, né, e resolveu parar de beber. Mas boa sorte aí, Marcelo, para encontrar mais gente para participar do nosso programa. Vamos começar esse bate-papo. Eu vou começar com o João dessa vez. João, todo vício se origina de uma sensação de prazer. Em algum momento ali, eu não sei de algum vício, não tenho conhecimento de algum vício que não comece de uma sensação de prazer vinda da substância viciante. No caso do álcool, o que é que ele traz para o adolescente que acaba fazendo com que ele comece a beber com uma certa regularidade? A gente tem percebido claramente que entre os grupos de pares e também quando há o namoro, às vezes a moça bebe ou o rapaz bebe, um incentiva o outro. E geralmente nessas situações a gente tem o desejo de fazer parte do grupo, o desejo também de acompanhar com quem namora e especificamente essa sensação de prazer e a perca da timidez, dos medos e até como muitos dizem assim, eu bebo para cair na pista, para dançar, para paquerar, para ficar mais à vontade. Então acontece muito isso nesse sentido. E a gente vê também o contrário, tem pessoas que às vezes, alguns casos específicos, são muito falantes e algumas vezes se retraem quando bebem. Esses casos são exceções que acontecem, porque geralmente eles perdem a vergonha, né? Eles ou elas, no caso. Se soltam mais. Talvez isso que atraia mais os adolescentes, na sua opinião? É preciso observar o seguinte,
Na pesquisa que a gente teve da SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, em 2010 a gente fez a pesquisa em 27 estados e no Distrito Federal. E a droga mais consumida naquela época era o álcool. E isso já faz o quê? 9 anos, não foi feita uma pesquisa em âmbito nacional como aquela. Só que piorou a situação. Antes a gente tinha adolescentes de ensino médio que já faziam uso do álcool, que é a porta de entrada para as outras drogas, e a droga mais consumida naquela época era o álcool, especificamente entre adolescentes de ensino médio. Hoje nós temos já crianças de 7, 8, 9 anos, 10 anos, levando bebida alcoólica para a escola, misturada com suco, com refrigerante, entre outras situações. Então é preciso observar a história de vida, o contexto e esse comportamento aprendido. Isso é muito necessário observar, principalmente com os pais, porque a criança ou adolescente que vê a mãe ou o pai beber, então já vai pegando esse comportamento aprendido também. E um outro detalhe muito significativo que a gente precisa observar, que não existe ninguém que nasce com alcoolismo, nem alcoolista, nem alcoólico. Nasce com predisposição genética ao álcool. Isso quer dizer que a gente precisa observar na árvore genealógica dos antepassados quem que fazia uso do álcool e nessa geração que está, se isso também está se repetindo. É difícil encontrar uma família que não tenha pelo menos alguém com problemas, né, com álcool, né? Isso. É interessante você perguntar isso, porque eu visitei uma das localidades do Distrito Federal, eu passei 3 dias nessa região e justamente todas as casas que eu visitei, não teve uma sequer que a pessoa não tinha uso do álcool ou outras drogas. Especificamente o álcool, ele batia recorde dentre as outras drogas. Bom, eu peguei alguns números, você mencionou uma pesquisa de quem mesmo? Qual foi? SENAD, SENAD. 2010. Sim. Eu peguei umas pesquisas da Unifesp, do IBGE, né? A Unifesp fez em 2014 uma pesquisa com números de 2006 a 2012, indicando que o número de meninas que bebem muito de cada vez, aquela coisa de beber 5 doses, 5 latas de cerveja, pelo menos, mesmo que não seja com regularidade, subiu de 11% para 20%, né, entre 2006 e 2012. Os números do IBGE. A idade média do primeiro gole é de 12 anos e meio, 54,3% dos estudantes de 13 a 15 anos já haviam bebido alguma vez e 21% desses estudantes disseram que já chegaram a ficar embriagados, ficaram bêbados mesmo para valer. Mônica Mulatinho, você que é médica e biatra, especialista em adolescente, o que poderia explicar esse aumento, principalmente no caso das meninas, né, de 11% a 20% nesse caso de beber mesmo para valer, mesmo com os números sobre alcoolismo em geral na sociedade, né, isso incluindo os adultos, todas as faixas etárias, caindo nos últimos anos. Por que nessa faixa tem subido, na sua opinião? Bom, como a gente tem visto que essa questão de vamos beber para a gente se soltar, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o comportamento afetivo sexual na adolescência também tem sido um pouco mais ditador em alguns pontos, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, assim, em algumas baladas, onde você tem que peguei 10, peguei 5, peguei 6, né? Onde eu tenho que fazer um esforço. Você vê, como disse o João, muitas vezes o João ainda colocou numa situação que já não é confortável, como, meu namorado bebe, eu vou beber também, né? Porque senão eu vou ficar cheio de celulite só com Coca-Cola, né? E o tanto que ele bebe, se eu beber tanto de Coca-Cola... Enfim, mas o que a gente vê é que esse comportamento, a imposição de um comportamento múltiplo está muito maior, né? Então, está muito mais forte. E as meninas antes faziam para acompanhar o namorado. Agora, eu tenho a sensação, porque é uma sensação minha, tá? De que muitas que não têm essa natureza, mas querem entrar na turma, né? Bebem e enchem a cara para conseguir esse pique, né? Para conseguir fazer número, né? Como é o que tem dito aí no comportamento afetivo sexual. Tudo é multifatorial, evidentemente. Então, como, né, já disse o João, tem uma predisposição genética evidente, né? Nós temos o contexto, como disse o João, se meus pais bebem. O álcool é a droga lícita mais banalizada, né?
Assim Seria como também a mais perigosa? a mais perigosa, das mais perigosas, né? É a Eu acho que ela perde para né? heroína, que não é banalizada, né? Nós estamos aqui no Participação Popular também. A Érica Siu, que é bióloga e é coordenadora do CISA, que é uma ONG, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Érica, tá ouvindo bem a gente? Tô ouvindo bem, Fabrício. Você me ouve bem também? Ouvindo bem também, Érica. Bem-vindo à Participação Popular. Obrigado por estar com a gente aqui, né? Até a produção me avisou que você está com o horário meio apertado aí, não vai poder ficar muito tempo, mas muitos desses números que eu peguei aqui foram usados numa pesquisa ampla que a CISA fez sobre a questão do álcool aqui no Brasil, inclusive especificamente sobre o álcool entre adolescentes. Que conclusões, Érica, que vocês tiraram desses números todos que foram usados na pesquisa? Fabrício, esse foi um levantamento que o CISA fez recentemente e a gente trouxe um panorama sobre o consumo de álcool pelos brasileiros e o impacto desse consumo na saúde. E não somente entre jovens, mas também entre idosos, mulheres, da população geral. O que nós encontramos mesmo são alguns pontos que são mais sensíveis e que servem de alerta, né, baseado nessas pesquisas. O que nós podemos atuar daqui para frente, né? Então, um desses pontos é sim, de fato, o consumo de álcool por jovens. Então, além desses dados que você indicou, de uma idade de consumo muito precoce, você pensa assim, 12 anos e meio é a idade média do primeiro consumo. Nós temos uma lei federal que criminaliza a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Olha como isso é conflitante, né? Por que essa lei não é aplicada, fiscalizada? Eu acho que isso levanta um ponto de alerta, né? A outra coisa é que nós identificamos também nesse levantamento, baseado em uma pesquisa do IBGE, que é a TENSE, né? 44% quase dos jovens que adquirem bebidas alcoólicas adquiriram em festas. Então, aí também trazendo todo esse contexto que os outros convidados falaram. Também consegue dentro de casa, né? De novo, esse modelo parental, essa banalização do consumo de álcool em casa, isso tudo serve de alerta para a gente como sociedade, né? Como nós queremos que os nossos jovens lidem com o assunto bebidas alcoólicas, né? Por que não começar a beber tão cedo, né? Por que isso deve ser uma escolha feita um pouquinho mais para frente? Érica, aproveitando isso, eu queria pedir uma análise, que eu não sei se o próprio centro fez ou se você teria uma visão pessoal a respeito, mas o que existe de campanha de prevenção contra o alcoolismo, de publicidade sobre isso, e se existe, não estaria tendo uma abordagem errada, pelo que a gente pode ver nos números, esse crescimento dos números não indicaria talvez uma abordagem errada? Olha, Fabrício, a visão que a gente tem é um pouco mais científica mesmo. Então, quando você me traz uma pergunta, mas as campanhas são feitas, tá? A gente está indo para um direcionamento errado, para onde devemos ir? A minha resposta é que nós devemos ter mais pesquisas que demonstrem a eficácia dessas campanhas. Não adianta nada nós termos diversas campanhas e programas de prevenção em escolas, tudo mais, se nós não tivermos uma avaliação científica dessas ações. E isso, de fato, falta muito aqui no nosso país, infelizmente. Eu entendo que tem muita boa vontade de diversos âmbitos, né? Seja ONGs como CISA, ou ONGs que têm um cunho mais social, ou até mesmo governos, prefeituras, fazendo campanhas preventivas com relação ao uso nocivo de álcool. Mas a gente precisa de avaliação, e isso falta para a gente ter, de fato, esse direcionamento. Não está funcionando, o que não está funcionando, para onde nós devemos caminhar. Eu vi na pesquisa que vocês publicaram, vocês levantaram um número curioso sobre o Google aqui no Brasil, que em 2018 ressaca foi um termo mais procurado do que insônia ou resfriado. Por exemplo, acho que o pessoal está mais interessado em cura de ressaca do que de gripe. E que alguns estudos apontam também que quem começa a beber antes dos 15 anos tem 5 vezes mais possibilidade de ter problemas por causa da bebida na vida adulta.
Que tipo desses problemas, que na sua visão são mais graves, deveriam chamar mais atenção, as pessoas deveriam olhar esse problema com mais, enfim, com mais rigor, com mais atenção? Fabrício, uma coisa que a gente sempre percebe é que as pessoas têm na cabeça que o problema é aquele alcoolista, um dependente que acorda e já precisa tomar alguma bebida alcoólica para aplacar efeitos de abstinência, né? Então, a gente tem em mente, geralmente, um dependente que realmente já está num grau muito exacerbado de saúde debilitada em decorrência do uso de álcool. E nós temos identificado que uma coisa que poucas pessoas percebem é que tem padrões de consumo de álcool que são nocivos também. E que um dia, com essa progressão, vão chegar até a dependência. Então, pensando de novo na prevenção. Poxa, esse beber pesado episódico, ou também chamado binge drinking, que é o consumo de 4 ou mais doses para mulheres, ou 5 ou mais doses para homens, no intervalo de aproximadamente 2 horas, esse é um padrão de consumo perigoso, né? Então, é aquele, entre aspas, o encher a cara, mas de um jeito quantitativo, né? Então, a gente diz que essas dosagens, esse padrão de consumo, ele é mais atrelado a consequências negativas. E consequências negativas, não estou falando já em dependência, né? A gente está falando também em envolvimento em brigas, em sexo desprotegido, em acidentes de trânsito. Nós precisamos estar mais alertas a esses comportamentos que são tidos como mais comuns e que acabam no dia a dia, na rotina. Vai ter um churrasco no fim de semana, então bebe naquele dia o dia inteiro. Isso também é prejudicial. Não é ainda um critério para dependência, né? Mas é um passo antes que vem e que nós precisamos estar alertas. Talvez seja menos crônico tenha menos consequências crônicas do que aquele hábito frequente ali de beber, né? Mas tem os problemas agudos aí, os riscos muito grandes. Agora, só para encerrar, sobre essa questão do beber pesado, né? Que você mencionou, o binge drinking, esse crescimento que ele vem tendo, especialmente entre meninas, é uma coisa que se possa apontar, por exemplo, de acontecer em uma determinada classe social ou em determinadas regiões do país, ou assim, só nos grandes centros, no interior não, ou o inverso. Tem dados demográficos também sobre como isso está acontecendo, ou isso é um fenômeno generalizado no Brasil? Esse daí é um fenômeno generalizado no Brasil. Nós temos, obviamente, umas variações pequenas entre as regiões, Fabrício, mas é algo que é constatado no Brasil como um todo. Tanto esse beber precoce entre os jovens, como também a questão do binge drinking. Bom, tá certo. Érica Ciu, coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, trazer a experiência dessa pesquisa. Um grande abraço para você. Fabrício, muito obrigada pelo convite. Parabenizar todo mundo por trazer esse tema a toda e colocar o CIS à disposição. Quem tiver dúvidas também pode entrar em contato conosco. Nosso site é cisa.org.br. Legal, Érica. Muito obrigado. Um grande abraço. E de São Paulo, com a Érica, a gente vai para o centro de Brasília, que o Marcelo Westphalen estava chamando. Diga lá, Marcelo. Sim, Fabrício. Nós vamos ter a participação aqui agora do Jorge Lucas, que é estudante, e ele vai mostrar para a gente, ele vai confirmar uma coisa que eu já suspeitava antes, mas que eu já tinha ouvido falar bastante, que esse problema do consumo de álcool na adolescência não é uma questão só do Brasil, está presente em vários outros países, talvez na maioria dos países do mundo. O Jorge, ele morou nos Estados Unidos até 17 anos, passou muitos anos morando lá, e aí ele retornou para o Brasil, tem 2 anos, hoje ele está com 19 anos. Jorge, como é que era o ambiente que você percebia lá com relação assim, ao consumo de álcool entre os amigos? Como é que você via essa questão nos Estados Unidos? Então, lá nos Estados Unidos, como a lei é muito rigorosa comparada ao Brasil, se você tiver menos de 21, a polícia realmente não deixa beber na rua, ou então se estiver bebendo à noite, alguém ligar para a polícia, eles realmente vão na casa checar se tem alguém bebendo. O pessoal exagerava muito, porque não sabia se tinha outra oportunidade para beber, e eles conseguiam bebida através de alguém comprando para eles, alguém mais velho, ou então eles pagavam até, às vezes, um mendigo assim na rua para comprar, ou então eles pegavam no pai e tal, pegavam no pai para poder beber.
com relação à quantidade, como é que você via essa questão da quantidade nos Estados Unidos? Era muito exagerado, o pessoal bebia, realmente, eu já vi muitos amigos meus bebendo até cair, e sempre bebida forte, sempre vodka ou tequila, ou sei lá, até vodka, né, que é a mistura dos dois, coisas assim. Entendi. E aqui no Brasil, pra você fazer uma comparação, o que você sentiu assim de semelhanças ou desigualdades? O Brasil é muito menos rigoroso comparado com a bebida, e a gente tem uma cultura de beber mais, principalmente cerveja, tipo, a gente bebe muito entre os amigos e tal. E eu sinto que aqui o brasileiro ele é mais aberto à bebida, tipo, que os americanos. Apesar deles beberem muito, lá quando você vê alguém com cerveja na rua, você já não pensa, tipo, coisas ruins. Lá os americanos nem podem andar com cerveja na rua, senão pode dar problema. Entendi. Tá ótimo, perfeito. Fabrício, nós vamos falar aqui também com a Lara Magalhães, eles são um casal, inclusive, e ela tem 22 anos, né, Lara? Certo. Você começou a beber com quantos anos, Lara? E você atualmente ainda consome bebida alcoólica? Eu comecei a beber com entre 15 e 16 anos, atualmente eu não consumo bebida alcoólica. Entendi. A gente tem visto que as estatísticas dizem que o consumo de bebida alcoólica entre as meninas aumentou muito nos últimos anos. Você percebe alguma coisa nesse sentido ou você acha que aqui em Brasília não é bem assim? Eu não percebi isso. Não, acho que não. Aqui em Brasília, pelo menos, não. Mas no interior, quando eu vou muito, isso acontece bastante. Entendi. Talvez seja uma questão regional, do local mesmo, né? Perfeito. Muito obrigado ao casal aí pela entrevista. Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado aí ao Jorge, a Lara, né? O agradecimento nosso aqui a eles. Obrigado por trazer isso. Estamos aguardando, então, mais participações aí. Interessante a comparação com o exterior. A gente tem um número que a nossa produção levantou também. E estava na pesquisa da CISA, né? Que a Érica comentou, que no Brasil existe um perfil diferente das bebidas, né, do consumo de bebidas em relação ao resto do mundo, onde os destilados estão em primeiro lugar, o vinho é muito alto. E aqui no Brasil, 61,8% do consumo de álcool são de cerveja, destilados correspondem a 34% e o vinho a 3,4% somente. Por que essa popularidade toda da cerveja, Mônica? Você acha que a publicidade está dentro disso, ou é a ideia de que a cerveja é uma coisa refrescante e não tão alcoólica assim? Uhum. Primeiro, bastante cultural, porque nós estamos num país tropical, né? Então, a cerveja geladinha, loira gelada, né? Vai me consolar. Então, a espera da loira gelada, o jogo do futebol, aquele calor, aquela quentura aí, né? Então, acho que tem muito mais a ver. E acho que as pessoas também não pensam que a cerveja tem um teor alcoólico tão significativo. Elas com certeza devem pensar, imagino, pelo menos boa parte, que os destilados são bem mais fortes. Então, entorna o destilado quando quer aloprar de vez, né? Mas para situações assim, vamos no barzinho, vamos conversar, vamos, né? Balada, acho que fica mais com os destilados, é a sensação que eu tenho. Agora sim, tem uma coisa que a gente tem que desconstruir imediatamente. É a associação de que eu só me divirto bebendo, né? Se eu beber, eu vou me divertir. Se eu não beber, eu vou ficar lá xaropando. Não é assim. Eu mesmo posso dizer de mim mesma quando adolescente, e posso dizer de adolescentes que falam isso também, que não gostam muito de bebida e tal. Eu me divertia mais que muito amigo meu que bebia. Aí eu vi o carinha, tava doido pra pegar a menina, aí bebia lá pra tomar coragem, quando vê, caía, ficava... E não pegava a menina. Tomou tudo menos coragem. E a gente levantando e carregando e puxando, Quer dizer, eu dançava mais, dançava até o fim, conversava com todo mundo, interagia com todo mundo, sabia o que eu estava falando, não falava coisa que eu não sabia que eu não ia lembrar do outro dia, né? Não me comprometia tanto, ficava com quem eu queria, né? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir. Eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer até em oficinas mesmo, com os adolescentes. Como você pode se divertir, como eles dizem, de cara, né? Lúcido. Qual o problema da lucidez? Quem disse que a lucidez, com a lucidez eu não posso me divertir? Ao contrário, aí é que eu posso me divertir. Aí é que eu posso selecionar. Aí é que eu posso escolher. Aí é que eu posso bater um papo legal. Né? Xaropando ali. Bom, isso aí vai...
vai ao encontro do que está dizendo aqui a Ramile, que mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, lá de Vitória, Espírito Santo. O consumo do álcool e até mesmo de outras substâncias psicoativas parecem fazer parte de algum ritual de aceitação no meio da juventude. Ou seja, se você não bebe, não faz parte do grupo mais transado. Acredito na necessidade da promoção efetiva de políticas de conscientização dos malefícios desse consumo e da massificação de uma cultura à saúde desde a infância para a prevenção do vício precoce. Tá aí a mensagem da Ramírez. Agora eu pergunto para o João, com base numa coisa que o Jorge Lucas falou ali agora para o Marcelo, sobre a experiência dele nos Estados Unidos. Eu lembro que em outros lugares do exterior também acontece isso, é proibido a pessoa andar com bebida na rua, né? E como existe muito rigor da lei, que falou assim, menor de 21 anos, se for pego bebendo, a polícia vai em cima mesmo, tá ali. Isso também não é a faca de dois gumes, que sempre se fala, João, assim, uma repressão muito grande também, não leva ao fenômeno que ele falou, que os adolescentes acabam, quando tem a oportunidade de beber, aí é que bebem mesmo para enfiar o pé na jaca. É muito interessante essa fala sua, e comparando com a fala da Ramírez, que foi essa que mandou a mensagem pelo e-mail, parece, né? Sim. Essa conscientização, a cultura da conscientização começa na primeira, segunda e terceira infâncias. Isso quer dizer que a gente precisa trabalhar esse aspecto até 9 anos de idade e preparar na pré-adolescência, que é justamente 11 anos de idade, que é o rito de passagem. Não sou mais criança, ainda não sou adolescente. Quem eu sou? E às vezes nesse momento de identidade, de busca de identidade, de sexualidade e de aceitação no grupo, existe essa questão da busca pela bebida alcoólica. E aí álcool e drogas em geral, né? Álcool e outras drogas também. A gente tem o álcool como uma das mais consumidas no Brasil, né? Tendo em sequência aí a maconha, o crack, outras drogas também. E a gente precisa observar o seguinte, hoje o alcoolismo, ele não escolhe classes sociais, ele não escolhe culturas, ele não escolhe pessoas de religiões, independente disso, todas as pessoas podem ser vítimas dessa situação. E hoje também não escolhe, por exemplo, país, ou se é da capital, do estado, se é de uma cidade grande ou pequena, hoje tanto faz, para o adolescente, para adolescente, para o adulto, para o idoso. E um ponto muito relevante que a gente precisa observar, o número de adolescentes hoje nas pesquisas que nós temos do Senado Federal, especificamente a gente teve agora a cartilha de automutilação e prevenção do suicídio, onde pessoas, adolescentes, que cometeram automutilação e tentativa de suicídio ou suicídio estavam sob efeito do álcool e outras drogas. Eu peguei um número da Organização Mundial da Saúde, uma pesquisa de 2018, que diz que 18% dos casos de suicídios envolveram o uso de álcool. Eu não sei se eu li direito a pesquisa, mas parece que é esse mesmo número. Isso mesmo. Nós temos dois psiquiatras de São Paulo, da USP, Meleiros e Correia, enfatizam muito essa questão, principalmente apontando nas pesquisas nacionais e internacionais também. Aqui no Brasil nós temos o Dr. Rafael Vinhal, que foi do SAMU, nós temos Cida Penso, temos Eliana Mendonça, que trabalham nessa dimensão, que existe uma repetição de padrão, de memória transgeracional, que precisa, como a doutora Mônica colocou, ser desconstruído. Né? Ser desconstruído como? Para eu ser feliz, eu preciso fazer uso do álcool? Aí em Alcoólicos Anônimos, que é o AA, especificamente, nós temos lá as pessoas que participam e se recuperam do alcoolismo e levam a vida sóbria. Podem beijar, podem abraçar, pode ter relação sexual, pode participar das festas, mas com sobriedade. Essa que é a diferença. E aí vive o que a doutora Mônica colocou, que aí você vive com mais intensidade tudo aquilo que você está escolhendo, porque está sóbrio. Mas propriedade. Né? Isso tem que ser desconstruído imediatamente. Outra coisa que a menina falou, né? Como é o nome dela? Ramírez? Ramírez. Assim, a nossa espectadora Ramírez. É porque aí, quando a gente bebe, ou quando os adolescentes bebem, eles ficam numa categoria mais aceita. Talvez porque eles estejam com uma alegria artificial, né? No caso, né? É meio que forçar um pouco, porque não está ali genuína, né? Então, mas se eu, por exemplo, era muito extrovertida. Então, extrovertida, mas assim, para paquerar era um desastre, porque eu abaixava a cabeça e pronto, né? Mas, por ser extrovertida, não havia
ninguém que me excluísse de coisa nenhuma, então não dependia do álcool. Então, talvez porque o álcool esteja soltando as pessoas, mas então vamos fazer um exercício, vamos fazer uma oficina terapêutica para soltar a galera, para poder... E também, por que precisa estar escrachado demais? Né? Quem disse que o escrachado demais é o inteirado demais? Né? Então, de repente, pra gente, eu acho que a gente está tendo que falar de qualidade de interação, né? Agora eu queria voltar no aspecto também assim, dessa associação com a depressão daqui a pouco, mas antes vamos de novo ao centro de Brasília, porque o Marcelo Oeste estava chamando a gente. Marcelo, com você. Fabrício, nós vamos entrevistar aqui agora a Thalia Moreira, que é universitária, e ela é de uma cidade distante a cerca de 200 quilômetros de Brasília. E ela diz que o consumo de álcool lá é muito intenso. Inclusive o pessoal da família dela, ela já me confidenciou aqui que bebe todo final de semana. Thalia, com relação aos menores de idade lá, você percebe que é fácil o acesso ao álcool? Como é que funciona lá no interior de Goiás? Lá o acesso é muito fácil, não importa a idade, que o pessoal da distribuidora ou das lojas, tudo vende bebida alcoólica para as crianças de menores também. Entendi. Você chegou a ver na rua algum jovem bebendo, alguma coisa do tipo? Ixi, demais. Direto, você vê na rua, assim, nas esquinas, os adolescentes bebendo. E o consumo é moderado ou eles bebem muito? Olha, eu não posso dizer que é bem moderado, né? Porque todo final de semana tem festa quase na cidade e é liberado, né? Tem bem consumida a bebida alcoólica lá. Entendi, tá certo. Obrigado pela entrevista, viu? Eu tô com o Yuri Soares aqui, também é universitário, fazem faculdade juntos, inclusive. E o Yuri estava me contando que começou a beber muito cedo também, com 16 anos. Como é que era o ambiente que você consumia o álcool, Yuri? O ambiente era na festa, na casa dos amigos mesmo. Eles chamavam para fazer um rolê quando os pais deles não estavam. A gente bebia até a faixa das 5 horas da manhã. E o consumo que você percebia, era moderado ou era um consumo intenso? Um consumo intenso. Não tinha moderação. Qual que era o objetivo mesmo? Era deslocar a consciência? Era ficar louco e fazer merda. Entendi. Tinham meninas que bebiam também ou era só meninos? Tinham várias meninas. As nossas amigas todas participavam das festas. Até agora as pessoas que a gente entrevistou aqui, ou pelo menos a maioria delas, está confirmando o que a gente vê nas estatísticas de que o consumo de bebida alcoólica está crescendo entre os jovens, especialmente entre as mulheres, né, Fabrício? É verdade, Marcelo. Eu acho até que as pesquisas os números estão subestimados ali, sabe? Talvez a coisa seja mais séria ainda. Agradeço aí, por favor, então, a Thalia e ao Yuri, né? Especialmente pela sinceridade do Yuri sobre qual era o objetivo dessa bebeção toda. Parece que nós já temos um deputado na linha. Não, ainda não temos deputado na linha, no telefone, mas eu queria voltar à questão da depressão associada, porque se fala essa coisa de beber para se soltar, mas também temos essa ligação dos casos de suicídio, né, com o consumo do álcool e outras drogas. E também sobre uma coisa, Mônica, que você falou, que é o comportamento sexual agora sendo uma coisa meio ditatorial, até uma imposição. E isso a gente vê até pelas mudanças que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, que há uma banalização da coisa da pegação mesmo. Pela música do momento, né? Que é o funk. É um momento de transformação para a adolescência, né? Eu acho que a gente, por exemplo, falando de depressão, é um assunto importantíssimo, é uma epidemia, né, assim, mundial. E no caso, quando você falou, para poder ter coragem, a tal da coragem com álcool também é uma associação que a gente tem que desconstruir. Vai tanto para alegria quanto para depressão também, né? Como é que você pode lançar mão da sua coragem sem ser artificialmente, né? Aí eu quero falar em primeiro lugar aqui, o tímido, cadê a câmera? Quem tá me vendo? Tímido, você é um charme, tímido. Você é um charme, você não é verborreico, você fica quietinho lá dançando, você está pensando que ninguém está te vendo. Tem todo tipo de gente, que nem vendedor de carro, comprador de carro, né? Tem para todos os gostos. Todo tipo de consumidor, para todo tipo de personalidade. Você não precisa encher a cara para ficar atraente. Eu mesmo acho tímido um charme. Porque eu falo pra caramba, se ele falar também, você imagina. Agora eu quero falar uma vivência minha. Meu avô era alcoolista. Alcoolista de um dia minha mãe achar ele com a canequinha, assim, né?
Então, minha mãe tinha pavor disso, de álcool. Um belo dia, alguém levou um garrafão daqueles vinhos, do chapinha, do sangue de boi, e botou lá no lugar da estante, onde era um lugar reservado para bebida, né? O barzinho da estante. E aí, beleza, eu descobri, achei gostosinho mesmo, o negócio é docinho, né? Na época que a gente é mais criança, mais adolescente, a gente gosta do docinho. Hoje a gente sabe beber um vinho doce, né? Que era vinho seco, mas tudo bem. Aí eu comecei a pegar todo dia à tarde um golinho, né? Todo dia à tarde um golinho. Primeiro um suquinho de uva, assim, sem muita cor, né? Aí minha mãe descobriu um suquinho de uva inocente. Sabia que era vinho, mas... Aí minha mãe descobriu. Nunca me esqueço da minha mãe pegando aquele troço, jogando assim no tanque, ó, todinho. E eu não tinha mais nada de bebida em casa. E eu acho que as nossas bebidas não têm que estar num estante à mostra, né? Até aquelas campanhas publicitárias de antigamente já não existem mais, né? Não é um símbolo de sucesso, não é Hollywood de sucesso, né? Então a gente vê assim aquele bar, né? E sendo usado. Não, eu acho que se a gente tem que ter bebida, a gente tem que ter ali num lugar na despensa para o dia da festa, né? Mas essa exposição de bebida em casa, como se fosse assim um troféu, é o lugar dos troféus, não, né? Então isso influencia demais, ainda mais se eu estou lá e estou lançando mão direto e estou bebendo todo dia direto. Então assim, não é nem um sacrifício, filho. Traz uma coisa muito importante para a gente. A gente começa a rever vários conceitos e a gente começa a ter uma vida mais saudável. Muitas vezes a gente começa a ter que dormir mais cedo. Muitas vezes a gente começa a ter que modificar nossa alimentação para poder ficar uma alimentação mais saudável. E esse é um outro hábito que um filho provoca a necessidade, né, da gente ter mais saudável. Vamos eliminar esse mostruário, esse exibicionismo, esse como se fosse um bando de troféu, porque não é, né? Eu queria, inclusive, perguntar para o João, que está ligado ao AA, porque a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem, o conceito de uma adição, de um vício de álcool. Acha que é só beber todo dia. Isso mesmo. Né? Agora vou atravessar o Fabrício rapidinho. Não, sem problema. Pergunto eu para o João, se eu beber todo domingo, mas se passar um domingo eu não conseguir deixar de beber naquele domingo, eu tenho uma adição? Então, é preciso observar que toda vez que se faz uso do álcool, que há uma mudança de comportamento, logo a pessoa já pode ter dependência do alcoolismo. Quer dizer, preciso beber, porque senão eu não interajo. Preciso beber, senão eu não participo da festa. Senão e não assim tive por domingo. diante. Então, quer dizer, modificou o comportamento X para Y, então você já percebe Na que ausência do álcool, né? Isso se não mesmo. tiver o álcool, Exato. eu não tenho domingo. E outra questão muito Não me relevante... divirto. Isso mesmo. Outra questão muito relevante, como você colocou, essa questão do alcoolismo e da depressão. Existem pessoas que, quando desenvolvem depressão, elas fazem uso do álcool. Elas não faziam antes, mas passam a desenvolver alcoolismo por conta da depressão. Aí foge o que a gente já falado antes. Depressão genética, ou melhor, predisposição genética, entre outros fatores. O fator social. Exatamente. Por causa da depressão, do adoecimento psicológico, desenvolve o problema do alcoolismo. E existe também pessoas com problema de alcoolismo que desenvolve depressão alcoólica. E é preciso diferenciar uma coisa da outra. Agora, o mais relevante, que a gente tem enfatizado bastante, quando as pessoas fazem um tratamento psicológico e psiquiátrico, não fazer o uso de bebida alcoólica. Por quê? Ao fazer o uso dos medicamentos e usar o álcool tira o efeito dos medicamentos. E, por outro lado, os medicamentos potencializam o efeito do álcool. É por isso que a gente recomenda tanto enquanto psicólogo e médico, para não beber enquanto estiver durante o tratamento, principalmente. E outro caso muito relevante, muitos casos dos acidentes de trânsito, e voltamos ao fator que eu falei antes, ideação, tentativa e suicídio ocorrem grande parte quando as pessoas estavam
alcoolizados, Bendita da principalmente. coragem. Bom, tem mensagens que chegaram pra gente aqui do YouTube. Pelo YouTube, o Wagner Santos mandou: acho que deveria ser controlada a venda e o uso de bebidas alcoólicas. Até existe um controle, né? Mas parece que não tem funcionado tanto. E o Leandro Macena mandou pra gente pelo Twitter: ué, mas não é proibida a venda para menores? Vamos proibir a bebida de todo mundo, então. Será que vai resolver? A gente tem no telefone aqui o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Deputado, está ouvindo a gente? Deputado João Daniel? Estou ouvindo bem, Fabrício. Ô, deputado, obrigado por nos atender com participação popular. Bem-vindo ao programa. Olha, parabéns ao doutor João e à doutora Mônica, viu? Obrigado. Estou acompanhando o debate. Legal. Acho muito importante, Fabrício. Parabéns. Obrigado, deputado. Agradeço em nome da nossa equipe. Importante debate. O senhor apresentou um projeto de lei em 2015, o projeto 753, que busca proibir totalmente publicidade de álcool em rádio e televisão, né? O senhor acha que essa proibição da publicidade, assim como aconteceu com o caso do tabaco, pode diminuir esse número de principalmente adolescentes se envolvendo com a bebida? Olha, nós temos conhecimento e sempre tivemos muito preocupados com a questão das drogas e do futuro da nossa juventude, da saúde pública da população. E o álcool é, sem dúvida nenhuma, o principal entrada e motivo que cria essa estimulação para outras drogas, e também o álcool é uma droga problemática, perigosa e complicada. Por isso nós apresentamos o projeto, o PL 753/2015, ele está tramitando nas comissões, está em 3 comissões, e nós queremos que seja aprovado. E essa aprovação depende desse tipo de debate importante que a TV Câmara faz, do debate que a sociedade brasileira está fazendo. Nós queremos a restrição de toda e qualquer propaganda sobre bebidas alcoólicas, porque o nosso grande objetivo é a gente impedir que as crianças e que a nossa juventude, que as pessoas sejam incentivadas e a partir da propaganda das televisões, né, das rádios, dos comerciais e dos anúncios, passem a utilizar exatamente as bebidas alcoólicas. Então, eu acho que é fundamental, trata-se de um problema de saúde pública no Brasil, e nós não podemos ceder a essa pressão de meia dúzia de empresas que trabalham nesta área das bebidas para impedir que um projeto importante tramite e funcione. 30 anos atrás era impossível pensar que o cigarro não teria propaganda e teria o anúncio na carteira de que ele faz mal para a saúde. Era impossível. Era uma propaganda de estimulação do cigarro. Com a decisão e a legislação forte e dura, você viu a quantia que diminuiu do uso de cigarro e a quantia que a população se conscientizou sobre esse problema gravíssimo, que é o problema do tabagismo. Deputado. E a questão do álcool é a mesma coisa. Nós precisamos de uma legislação firme, forte, dura, e uma consciência da população brasileira para impedir esse mal que cresce a cada dia. Pois não? Deputado, o senhor, tanto pelo projeto quanto pelo que falou agora, o senhor me leva imediatamente a 2 perguntas. Primeiro, o projeto é de 2015 e o senhor disse que tem uma pressão grande de meia dúzia de grandes fabricantes aí, que são meia dúzia, mas tem muito capital envolvido. E eu pergunto para o senhor, se a tramitação está correndo dentro do normal desse projeto, ou o senhor percebe uma má vontade para que esse projeto ande aqui na Câmara dos Deputados? E a segunda pergunta é sobre a efetividade esperada desse projeto, porque existe legislação que proíbe a venda de álcool para menores, mas como a gente viu até pelos nossos entrevistados durante o programa, o pessoal que está passando ali pelo centro de Brasília, conversou com o nosso repórter, não existe esse negócio da proibição ali, não. É muito raro alguém pedir uma carteira, quase não existe
alguém que fiscalize o estabelecimento, se está vendendo ou não, ou seja, parece ser uma letra morta. Então eu queria perguntar para o senhor se o andamento do projeto do senhor está correndo dentro do esperado, dentro do normal, e se o senhor acredita que isso vai ser mais efetivo do que a proibição de venda para menores. Olha, eu acredito que o projeto vai ser aprovado. Ele não está andando muito rápido, mas ele está nas comissões e nós vamos cuidar com todo carinho. Lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui, né, em qualquer lugar, essas grandes empresas têm lobby dentro do Congresso, têm lobby para não aprovar. Agora, eu acho que existe uma consciência da população que cobra do nosso parlamento brasileiro que tome medidas, que crie leis, e nesse caso uma lei que é importante, diz respeito à saúde pública brasileira, diz respeito ao bem da nossa população. Portanto, nós queremos e acreditamos que nós vamos aprovar, com o apoio de debates importantes como é esse feito pelos dois grandes especialistas da área, que têm conhecimento, e por você, Fabrício, e toda a Rádio Câmara. Bom, a gente acredita, vai lutar, né? Eu acho que esse problema do não cumprimento, no caso de leis que já estão aprovadas, depende muito da sociedade brasileira também cobrar, né, e exigir o cumprimento da lei. Eu sei que nós temos leis em algumas áreas importantes que nem sempre são cumpridas, mas eu acho que aí cabe, né, a importância da sociedade brasileira, né, exigir o cumprimento da legislação que ajude a melhorar a vida da nossa sociedade. Tá certo, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Eu é que agradeço a você, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, a doutor João, doutora Mônica, um grande abraço, parabéns. Obrigado. E são debates como esse que nos ajudam a elaborar leis e serem aprovadas e também a sociedade exigir um parlamento cada vez mais comprometido com os problemas sociais do Brasil, entre eles esse tema fundamental, que é um tema de saúde pública brasileira. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelas palavras também. A gente espera realmente estar colaborando. Do deputado João Daniel, a gente vai agora para o centro de Brasília. Marcelo Westphalen estava chamando a gente aí? Isso, Fabrício. Estamos com mais duas pessoas que vão trazer depoimentos aqui para a gente no link. Eu estou aqui com o José Batista, que tem 35 anos. Ele quer contar para a gente uma experiência negativa que ele teve com relação à bebida alcoólica quando ele ainda era muito jovem. Como é que foi isso, José? Eu tinha 17 anos, né, em Poste, Goiás. Tive, assim, aquela experiência de ver qual era o sentido da bebida, né, e acabei experimentando algumas doses de bebida quente. E, em decorrer dessas bebidas, peguei minha bicicleta, né, porque já estava tarde já. Peguei minha bicicleta, fui descer numa ladeira próxima à minha casa, acabei caindo numa ribanceira que algumas pessoas me socorreram. Não vi assim realmente na hora que me levaram para o hospital, só vi na hora que eu acordei no hospital todo costurado, sabe? Aqui realmente aqui foi costurado de cima e embaixo, já tem um tempo já. E tipo assim, a minha experiência foi que a bebida é uma coisa que a pessoa tem que saber beber. Porque se a pessoa não saber beber, a pessoa se mata. E mata até quem tá com a pessoa mesmo, entendeu? Perfeito, muito obrigado pelo seu depoimento, viu, Zé? Agora nós vamos entrevistar um garoto, ele está de costa, justamente porque ele é menor de idade. Eu pedi para ele se posicionar dessa forma, de maneira que ele não possa ser identificado. Nós vamos adotar o nome fictício para ele de Afonso. Afonso, quando você está com os seus colegas menores de idade, eles conseguem ter acesso fácil à bebida? Onde é que eles conseguem? Como é que é o consumo que eles fazem? Bom, então, eles conseguem comprar com muita facilidade nas distribuidoras e padarias da Asa Norte, porque os vendedores eles focam em ganhar dinheiro, não em trabalhar lado a lado a lei e não vender para menores de 18. E como é que é o consumo que eles fazem? Eles compram ali e bebem ali mesmo, com todo mundo olhando e não dá nada. Entendi. Tem cigarro também, você falou. Tem menina também ou é mais menino? Como é que é? Não, tem cigarro também, mas são mais meninos. São só meninos mesmo. Entendi.
E a sua experiência? Você também chegou a consumir álcool? Você prefere evitar? Não, eu prefiro evitar, porque meu pai sempre falou, né, pra mim não beber, porque isso é errado e tal. Aí eu prefiro obedecer nele, porque vai que no dia que eu tento experimentar pode dar muita merda. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, então, viu, Afonso? Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado por trazer a experiência do Afonso, né? O nome fictício aí que você arranjou para o rapaz. E do José também, contando do acidente de bicicleta dele. Agradeço aos dois por trazer isso para a gente. A gente está chegando na reta final do programa, mas eu quero perguntar aqui para os nossos dois especialistas, uma médica e biatra e um psicólogo, qual é a melhor forma de se tratar dessa questão junto aos garotos, aos adolescentes? Porque, por um lado, você tem a repressão que provoca, por outro lado, você tem a abordagem de tratar o assunto com naturalidade, mas, ao mesmo tempo, não deixar exposto demais. Como o José, o acidentado da bicicleta, ele falou, é preciso saber beber, né? Você não pode beber sem saber, e é claro que o jovem ali não sabe. Isso é uma coisa mais para a vida adulta. De que forma que vocês recomendam tratar esse assunto com criança e a partir de qual idade? Você quer falar primeiro? Pode falar primeiro. Eu gostaria de falar duas coisas antes. Pode? Rapidamente. Pô, rapidinho, estamos chegando no final. Primeira coisa que eu queria falar, você estava associando com depressão e etc e tal, né? Sim. Eu queria lembrar da nossa diva maravilhosa, quantas divas, né? E quantos astros a gente perdeu nessa situação. No nosso caso, Elis Regina, né? Ficou claro para quem assistiu o seriado, que foi um seriado fantástico, uma vida fantástica, uma artista fantástica, que a Elis provavelmente era bipolar tipo 2, ou seja, aquele riso rasgado, mas também quando desabava, né? Melancolia ali. Exatamente. Né? E se hoje é subdiagnosticado uma bipolaridade tipo 1, tipo 2, imagine aquela época, né? O que a Elis, aí é a minha imaginação, tá? O que a Elis sabia é que quando ela bebia, ela conseguia ficar up, se ela tivesse muito melancólica, né? Só que ela também conseguia ter mais coragem para ir mais para frente, né? E isso também lhe conferia mais coragem. E quando ela estava muito acelerada, muito up, ela também bebia para poder conseguir dar uma serenada. Se ela tivesse muito down, ela também podia fazer uso de substâncias estimulantes, né? Então ficava aquela coisa de beber, né, e usar outros tipos de droga e parará, e perdemos. Como perdemos a maioria dos nossos grandes artistas dessa forma. Quero colocar que nós sabemos que tudo que vem para o bem enfrenta uma resistência enorme e que tudo que é ruim e prejudicial, por trás do que é ruim e prejudicial, sempre existem grandes poderosos que lucram com isso. Então, a gente tem mesmo que lutar contra isso. Bom, agora para falar, como que a gente vai resolver? A gente, para resolver, tem que pensar na gênese. E a gente não pode nunca esquecer que a droga, seja ela qual for, ocupa o vazio dos afetos. Então, as carências afetivas, a baixa autoestima, são os pontos que mais dão abrigo e mais trazem a necessidade da droga. E quem pode combater a baixa autoestima? Quem pode combater as carências afetivas? Um ser humano que me ame, a minha família preferencialmente, o meu namorado, o meu amigo. Então, declaração de amor, para o começo de conversa, vamos tapar o buraco. Declarações de amor, elogios, abraços, aconchego, dizer o quanto aquele filho é importante, dizer o quanto aquela pessoa é importante. Exemplo, obviamente, né? Todas essas coisas podem facilitar. Agora, para nós profissionais, governo, nos dê condições de trabalho, para a gente fazer oficina com os nossos adolescentes, para a gente poder intervir, para a gente poder ensiná-los, mostrá-los, ensiná-los não, quem somos nós, mas para a gente poder vivenciar com eles como eles podem curtir uma festa sem álcool, né? Curtir uma balada, nos dê condições. Boa essa, João, qual a sua opinião aí? É melhor reprimir mesmo, esconder e tal, ou
trata com naturalidade, mesmo que a bebida fique ali assim, o que funcionaria melhor? Essa resposta eu vou dar para você, Fabrício, olhando diretamente para a câmera, para fazer um apelo aos pais, que seja breve. aos pais e aos governantes. Então, a proibição, ele vai fazer escondido. Nas festas, no colégio, em outros locais. Então, educação para a saúde. Começa uma educação para a vida a partir da infância. Palavra-chave com o adolescente, senhor pai, senhora mãe. Negociação. E como a doutora Mônica colocou muito bem, essa questão do afeto. Substituir a companhia do álcool pela companhia humana, desse pai, dessa mãe que dá um abraço, que dá um beijo no rosto, que dá esse aconchego, esse afeto. Quero dizer para você, senhor pai, senhora mãe, pai e mãe que não abraçam o filho, a filha, o mundo abraça, o álcool abraça, outras drogas abraçam. Então, governantes municipais, estaduais e federais, nos ajudem, deem as mãos a nós que trabalhamos nessa área, a educação, a saúde, outras áreas de atuação também, para que a gente possa trabalhar a promoção de saúde na comunidade, a prevenção, intervenção e a recuperação. Quero deixar um seguinte recado. O AA Alcoólicos Anônimos tem feito um trabalho significativo há 84 anos no mundo. E em Brasília há mais de 50 anos especificamente. Temos o Alanon, que é para os familiares e amigos também de pessoas que têm problema com alcoolismo, e a Latim, para os filhos, crianças e adolescentes, de pessoas que têm problema com álcool. Se alguém quiser o contato, pode pegar comigo no final ou pesquisar na internet a Alcoólicos Anônimos, que vai encontrar muitas informações. O AA realmente funciona. Tem história já, né? Bom, com esse apelo aí aos governantes, a gente vai encerrar a participação popular, agradecendo aqui ao João Bezerra, psicólogo, colaborador do AA, Mônica Mulatinho, médica e biatra, obrigado aos dois mais uma vez, né, por estarem com a gente aqui, e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.